Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tá querendo aparecer? Hoje eu vou te falar as consequências de querer aparecer. Ahu! Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem, beleza? Excelente domingo aí pra Falange, né? E pra Falange e pros novos guerreiros aí que estão se inscrevendo no canal. Muito prazer, meu nome é Flávio, sou espartano da vida moderna e é isso aí, espartamos junto, pessoal. Vamos seguindo em frente aqui com a mensagem de motivação e, claro, sempre usando a filosofia espartana para a gente resolver os problemas dessa vida moderna agora. Bom, pessoal, um dos princípios espartanos, hoje eu vou falar do princípio espartano número 24. E o que acontece? Esse princípio espartano fala justamente o seguinte: não se vanglorie do seu poder, não fique exaltando, mostrando demais o seu poder. Exatamente, pessoal. Não fique se vangloriando, né? Porque é o seguinte, eu vou mostrar para vocês as consequências da gente começar a falar demais, a querer se mostrar demais. E eu tô falando isso, e eu posso falar disso porque eu sou leonino, né? Vocês já viram que a característica do leonino é querer ser aparecido, né? Então, isso aí eu posso deixar que eu tenho experiência nessa parada aí, né? Bom, pessoal, acontece o seguinte, vamos começar com a história de Esparta em primeiro lugar. Pessoal, os espartanos eles eram muito discretos, sim, por incrível que pareça, eles eram discretos com eles mesmos. A cultura espartana ela era muito rígida, muito unida e os espartanos todos eram tratados por iguais e se vestiam igualmente. O comportamento social com outras polis gregas, inclusive outros exércitos, era sempre da mesma forma. Quando se referia a espartano, era como se realmente você estivesse referindo a uma entidade. Qualquer um ali, qualquer espartano ali, né, era representado da mesma forma. Quando se falava em espartano, você já se pensava naquele guerreiro forte, de poucas palavras, e que chegava e resolvia e botava para ferrar tudo mesmo. Bom, pessoal, e aí o que acontece? Com o passar dos tempos, né, o passar das guerras, eu já até contei essa história aqui no meu canal, sobre alguns guerreiros de Espartano que se deixaram levar pela vaidade, né? O rei Cleomenes era um, por exemplo. Cleomenes ele tinha muito contato com o pessoal de Atenas, né? E com os reis lá, com o pessoal lá, e também contato com os persas, contato com citas, contato com outros povos, né? E nisso, pessoal, outras culturas, eu já falei desse vídeo sobre influências externas, né? Que a gente tem que ser forte, ter o vídeo que chama Personalidade Forte, vou até deixar o link aqui no canal, que a gente tem que ter personalidade forte, as influências externas, porque realmente, senão a gente fica querendo fazer uma coisa muito diferente, começa a se destacar demais, só que de uma maneira negativa, e prego que se destaca toma martelada. Essa é que é a grande verdade, pessoal. Então, eu vou falar um pouco sobre essas histórias aqui. Então, alguns espartanos, esse rei Cleomenes, por exemplo, começou a sair dos costumes de Esparta. No caso dele foi o alcoolismo. Tem um vídeo também que eu vou deixar o link aqui embaixo aqui sobre o alcoolismo em Esparta, né? Ele começou a beber demais, mais do que um soldado espartano poderia beber. Saiu fora realmente da cultura dos espartanos ali de forma negativa, quebrou o padrão, né, cultural que Esparta tinha rígido ali de treinamento em relação ao álcool, que era só 2 copos liberados. Tem o rei Lisandro também, que se deixou levar por vaidades, né? Já era... aliás, Lisandro não era rei, na verdade ele era um amante homossexual, né, do rei Agesilau, e ele acabou se deixando levar por vaidades, por vestir roupas esotéricas. O próprio Pausanias, pessoal, é exatamente o rei espartano que substituiu Leônidas na batalha de Termópilas, né, e que teve o fim em Plateias. Aconteceu que logo depois que ele vencer os persas, né, ele entrou na barraca de Xerxes. E aí pediram para servir, olha, faz a comida aí que vocês geralmente servem para o rei Xerxes aí, para a gente provar, né? E nisso o rei Pausanias provou a comida e tal, né? E fez até uma comparação com o caldo preto espartano, né, pessoal? Porque o caldo preto espartano era já uma comida, assim, para nutrir os guerreiros espartanos, mas o pessoal mesmo falava, olha... O cara tem que ser muito guerreiro, muito homem para comer isso aqui, porque esse caldo preto aqui era uma mistura de azeite com carne de porco, um negócio meio esquisito, né? Víscera, né, de porco. Então, eles receberam uma refeição ali, né, dos persas, e aí eles deixaram aquela cultura externa meio de certa forma influenciar. E esse rei Pausanias começou a ter contato com esses persas, né, futuramente, logo depois da guerra de Xerxes,
E aí começou a vestir algumas roupas, né, que era dos persas, começou a querer se destacar diferentemente dentro de Esparta. E pessoal, quebrou todo um padrão militar, quebrou todo um padrão de uma cultura, porque em Esparta o indivíduo não existia, existia o Estado, né? Como eu falei com vocês, os espartanos eram fascistas sim, o Estado estava acima do lado individual, o direito coletivo, ele estava acima do individual ali em Esparta, e inclusive o amor pelo filho, se o filho fosse defeituoso, né, que eu já falei aqui em vários vídeos, né. Então, nessa história aí, Pausanias se deixou levar por vaidade, começou a se vestir diferente, começou a se destacar demais, de uma forma negativa, e é claro que o pessoal, os espartanos, começaram a não gostar disso, né, pessoal? Porque tá quebrando a cultura. O rei Cleomenes foi a mesma coisa, começou a beber demais, e os próprios espartanos falam, Cleomenes, ele perdeu o melhor que ele tinha, ele deixou a bebida levar o melhor do guerreiro que existia dentro dele. Era um excelente guerreiro aqui de Esparta, era um excelente rei, mas deixou o álcool simplesmente acabar com o melhor potencial que ele tinha, né? Então, pessoal, quando a gente deixa essas influências externas, quando a gente quer aparecer demais, quando a gente quer, né, se vangloriar demais por alguma coisa, né? No caso, Pausanias também, ele estava querendo ou não, a vaidade subiu a cabeça, né? Afinal de contas, foi ele que expulsou o exército da Pérsia ali de Esparta, né? No desfecho final, quando a batalha contra Xerxes. Então a vaidade, o status começa a subir a cabeça demais. Agora, vindo para a vida moderna, pessoal. Aí a gente vê vários exemplos, né, pessoal? A pessoa, às vezes, ela quer se mostrar demais. Mostra, na verdade, insegurança, né? Porque a pessoa que precisa se reafirmar o tempo inteiro, ela está mostrando insegurança, né? Quem realmente tem poder, pessoal, quem realmente tem riqueza, é rico ou tem muito poder, a pessoa quer ficar na moita, a pessoa quer ficar na calada, a pessoa quer ficar humilde, ela quer ficar tranquila, ela não quer ser vista, né? Porque ela sabe dos efeitos colaterais que eu vou falar aqui, que isso pode gerar. E um dos efeitos é justamente esse aí. Por exemplo, a pessoa que se destaca mais, eu sou rico mesmo, eu tenho muito dinheiro, ela vira alvo de mulheres que pretendem passar o golpe, quer passar golpe se a pessoa for solteira, né? Às vezes homens também, né, que querem dar um golpe nessa pessoa que tem riquezas, na questão do relacionamento. Ela vira alvo de parente, que às vezes, olha, aquele ali nós vamos pedir dinheiro emprestado para ele tem dinheiro, só pode ir, sabe? Ela vai arrumar uma mira para as costas dela que ela não tinha, que ela podia ficar de boa, né? Que ela podia realmente. E eu estava até vendo isso essa semana sobre o preço da fama, né, pessoal? O preço da fama é muito isso. Quando você se destaca demais, é lógico, o sucesso ele te destaca, ele te dá fama, ele te dá status. Só que quando você fica muito conhecido, você perde sua paz. Você perde sua liberdade de locomoção, você não pode ir em qualquer lugar almoçar mais em paz, você tem que ir ali, tirar foto. Não que isso seja uma coisa ruim, mas às vezes a pessoa, né, ou alguma coisa que a pessoa falou, ela já não tem mais a liberdade dela, né? Ela vai estar sempre, em qualquer lugar que ela for, ela não vai estar em paz. Ela vai ser uma pessoa reconhecida publicamente, né? Então isso é muito importante, pessoal. Tudo tem o seu lado, o efeito colateral do poder. E o poder é muito importante, né, que o espartano ele seja discreto nessa questão do poder. Porque é isso que eu tô falando. Senão começa a arrumar pessoas ali que vai incomodar, que vai querer dinheiro emprestado, né? Mulheres que querem dar o golpe, pessoas para se aproveitar. Infelizmente esse mundo tá cheio de aproveitador, né? E eu vou dar um exemplo também da vida moderna agora também, da pessoa que quer se destacar demais, né? Não que você não tem que se destacar, você tem que se destacar sim, né? Mas que às vezes isso pode ter um efeito ruim, né? A pessoa que se procura se destacar numa área, ser muito bom numa área, ela tem que estar já almejando a próxima área e estudando para aquilo ali. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma empresa. O funcionário é bom demais para um cargo X, né? Ele é o coordenador lá e ele está lá com os subordinados dele, ele está coordenando e a equipe está muito boa e o serviço está saindo. E o chefe pensa assim, pô, cara, eu acho que eu vou, em vez de coordenador, acho que eu vou colocar esse cara de supervisor, né? Só que esse cara é bom demais aqui na coordenação, aqui embaixo no chão de fábrica. Se eu botar ele de supervisor lá em cima, ele não sabe nem falar direito, ele não conhece muito de inglês. É um cargo que é mais assim gerencial, precisa mais realmente do intelecto mais desenvolvido. E ele é muito bom para lidar com os peões ali. Agora, com a gerência média ali, eu não sei se ele vai ter o melhor relacionamento. Quer saber? Eu não vou promover esse cara, porque ele é bom demais naquela função dele ali. Tá vendo, pessoal? Às vezes você se destaca de tal forma, mas não a ponto de um cargo, igual eu falei, a pessoa quer se mostrar serviço, quer mostrar que está se destacando, né? Ela mostra que ela é tão boa naquilo ali, né?
que a empresa, que as pessoas começam a depender dela naquela situação ali. Não que isso seja ruim, porque a empresa deve saber te valorizar, mas ela tem que saber abrir o leque dela, saber estudar outras áreas, ampliar o conhecimento dela. Esse caso, por exemplo, a pessoa, ela ia ser promovida sim, mas se ela tivesse curso superior, se ela tivesse um curso de inglês, né? Se ela soubesse falar melhor, se ela soubesse se comunicar, se ela soubesse se vestir melhor com o nível que está acima. O Wendel Carvalho fala isso, e eu acho sempre muito importante quando ele fala que a gente tem que sempre estar tendo contato com um nível social maior do que o nosso. Exatamente, vai num lugar aí e entra num restaurante caro e paga que seja um copo de água ou um copo de vinho, que seja, mas frequenta aquele ambiente ali, né? Flerta com a riqueza, flerta com níveis mais altos de vida. Faz um test drive de um carro aí que é 3 vezes mais, né, do que o que vale o seu. 3 vezes não, 3 vezes é pouco, 30 vezes, vale 30 vezes o valor do seu carro, né? Então, começa a ter essas flertadas aí e começa a se capacitar para níveis melhores, porque não adianta demais você se destacar numa área, né, e ser tão bom naquela área a ponto, né, depois da própria empresa falar assim, ó, você é bom demais aqui, agora para esse outro cargo que eu preciso de uma outra pessoa mais capacitada, se eu te tirar daqui, se eu te tirar dessa função aqui, essa função aqui vai despingolar, né? O pessoal da coordenação, se eu te tirar aqui da coordenação, os operários aqui vão despingolar todo e você não vai ser bom o suficiente para conversar com a gerência média, né, pessoal? Então é muito importante isso. E, pessoal, questão de ser discreto, questão de não realmente ficar mostrando muita... se gabando demais por vaidade, né? Eu vou contar um caso aqui que eu escutei essa semana, né, no local que eu trabalho, né? Eu achei muito interessante isso, né? Que tinha um cara lá que entrou na empresa e o cara era muito bom, o cara resolvia os problemas, só que o cara gostava de falar demais. Pô, cara, não é assim que faz o negócio, não, é assim, 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 assim. Ah, não é assim, 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 não. E aí, realmente o cara se destacou tanto que o chefe dele começou a olhar pra ele e falou assim, pô, cara, esse cara aqui, ele fala de uma maneira bem agressiva, ele fica se mostrando que é o melhor e tal. Esse cara, ele vai querer roubar meu cargo, né? E aí esse chefe chegou para ele e demitiu ele, né? E falou assim, ó, eu tô te demitindo aqui, sabe por quê? E eu vou ser bem sincero com você, eu tô te demitindo aqui porque você tá resolvendo tudo aqui, e você tá falando tal, e daqui a pouco você vai querer meu lugar. Essa é que é a grande verdade, e demitiu o cara. Foi injusto, de certa forma? Foi. Mas às vezes, pessoal, você não precisa ficar falando demais não, né? Às vezes é necessário, às vezes não. Então, depende dos contextos, depende do ambiente. Isso é uma coisa muito bacana pra gente poder peneirar, né? Em alguns locais, não adianta você só trabalhar. Você tem que mostrar que está trabalhando. As pessoas têm que ver, ter noção realmente do que você está fazendo. Já outros, pessoal, você pode ser mais humilde, que os seus próprios resultados vão falar por você. Você não precisa fazer marketing dos seus resultados. Os próprios resultados é o seu próprio marketing, né? Então, saber realmente ponderar esses tipos de ambiente, né? E é justamente isso, pessoal. Os espartanos, agora voltando um pouco na história, não tinha muito dessa questão de medalha de honra. O espartano ir para a guerra e vencer uma guerra, e vencer um adversário, os inimigos, é mais do que obrigação. É mais do que obrigação. Não tem que mostrar, mas fulano de tal matou mais cara do que eu. O outro fulano é que resolveu a situação ali final ali da guerra ali que gerou a nossa vitória. Não, eles não tinham essas coisas de medalha de honra, não. Era mais que obrigação deles, pessoal. Era mais que obrigação deles. Então, às vezes, o cara quer se engrandecer demais, quer colocar muita vaidade, quer colocar muito status, depois o cara vira um alvo de ataques, porque hoje em dia é isso que está acontecendo, o cara vira um alvo de ataque virtual, o cara vai ser cancelado, qualquer coisa que o cara pisar ali, ele vai ter que ficar pisando em ovos sempre, qualquer coisa que o cara errado falar, né, como ele está muito destacado, as pessoas vão cair matando ele vai fazer muitos inimigos, né, por causa da arrogância dele, por causa que fica falando demais, por causa que é orgulhoso demais, por causa que fica se mostrando demais, né, sendo que podia ser mais humilde. Então essas são as consequências, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do princípio espartano de hoje. Se gostou, pessoal, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva nesse canal aí, dá um smash de inscrição no canal aí, dá um arrumo no sininho, nas notificações aí, para conseguir continuar recebendo as notificações. E claro, né, pessoal, um arrumo nos comentários aí também vai ajudar bastante o engajamento do vídeo. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais podcast espartano quarta-feira e espartamos junto. Excelente domingo. Arru!